creem em Cristo, como Cristo ressurreto, creem nele, porque a palavra de Deus nos revela, e Deus, pelo poder do seu Espírito, que é o mesmo Espírito que habitava em Cristo, e é o Espírito agente da sua ressurreição, é quem o revela a nós como Cristo ressurreto. Nós vamos continuar falando sobre esta ressurreição, e eu gostaria que nós fizéssemos a leitura da palavra do nosso Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós temos neste texto o sermão de Pedro, sermão muito conhecido, momento em que nós temos o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Então Pedro, ele passa a pregar e a ensinar a respeito da salvação que está em Cristo. Nós faremos a leitura do verso 22 até o verso de número 36 da palavra do nosso Deus, que diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Meus irmãos, nesse texto nós encontramos Pedro falando dos 4 eventos extremamente importantes a respeito daquilo que Cristo veio realizar. Fala a respeito do seu nascimento, ele veio ao mundo, ele se encarnou. Fala a respeito da sua morte, porque ele teve de entregar a sua vida em favor das nossas vidas, pagando assim o preço absoluto dos nossos pecados. Pedro fala da sua ressurreição, que é aquilo que hoje nós vamos mais uma vez enfatizar, porque Cristo de fato ressuscitou. O apóstolo Pedro diz: ele venceu a morte. E depois ele prossegue e termina então falando a respeito da sua ascensão. E quando nós olhamos para toda essa realidade, o nascimento de Cristo, sua vida como homem encarnado, como Deus encarnado, fala a respeito da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Nós aprendemos pela palavra de Deus que nós temos ensinamentos importantes que mostram para nós a segurança que nós temos agora quando nós cremos em Cristo. Cristo ter ressuscitado proporcionou para nós coisas importantíssimas para a nossa vida, garantias que são extremamente importantes, não só para a nossa compreensão, mas para a nossa vida de fé, porque nós vivemos pela fé. O justo, ele vive pela fé em Cristo.
E quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, quando nós olhamos para a obra de Cristo consumada, para a sua morte, para a sua ressurreição, compreendemos que Ele está diante da presença de Deus neste momento, e diante da presença de Deus, como Cristo ressurreto, que ascendeu aos céus, assentado à direita do trono da majestade, Ele está realizando uma obra por nós, Ele está nos garantindo preciosas e muito ricas promessas, como diz a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro. Ele está proporcionando para nós um caminhar agora extremamente seguro e confortante na presença de Deus, porque como João fala no Apocalipse, quando ele tem a visão do Cristo ressurreto, e ele faz aquela linda descrição, que não é uma descrição simplesmente apocalíptica, ela é poética, mostrando que Jesus Cristo, Ele tem características que agora Ele manifesta sobre a vida da sua igreja, a qual Ele tem nas suas mãos. Na sua mão direita Ele carrega o seu povo e a sua igreja. E João olha para Jesus e ele vê o Cristo ressurreto nas suas visões do Apocalipse, e ele fala que Ele é o sacerdote, que Ele tem olhos como de fogo, que os seus cabelos e as suas vestes são brancas como a lã, mais alvos do que o tecido mais branco. E então ele mostra que ali Cristo está realizando uma obra como Cristo ressurreto. Ele está reinando sobre os céus e sobre a terra, porque Cristo ressuscitou, e como a palavra de Deus diz, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e Pedro aqui, ele cita o Antigo Testamento, o Salmo de número 110, mostrando a realeza de Cristo, e isso acontece de forma agora poderosa, quando Ele ressuscita, e é como nós encontramos em Filipenses, quando Cristo vem ao mundo, a verdade da sua morte e da sua ressurreição, Deus então o exalta sobremaneira, de modo que agora Ele recebe o nome que está acima de todo nome, e Cristo está reinando poderoso. Cristo, Ele está ressurreto à direita de Deus, Ele está conduzindo a sua igreja. A nossa grande convicção, à medida que nós somos convencidos pela palavra, pelo poder do Espírito, regenerados pelo Espírito e pela palavra, e então viemos a crer, agora a nossa viva esperança está em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, que está governando céus e terra, e principalmente a vida da sua igreja, em meio a toda essa realidade. E quando então Pedro prega, após as pessoas estarem extasiadas e muitas com dúvida, diante dos acontecimentos do derramamento do Espírito Santo, ele passa a explicar o porquê aquelas coisas estavam acontecendo. E Pedro então mostra que aquilo estava acontecendo como uma promessa, que foi dada desde o Antigo Testamento, através do profeta Joel, que já anunciara que Cristo viria, e que Deus então, através de uma obra poderosa, iria derramar o seu Espírito sobre a vida de um povo. Pedro prossegue, e ele passa então a mostrar agora, que Jesus Cristo é aquele que veio para fazer com que isso fosse possível. O Espírito só é derramado sobre a vida da igreja, a igreja só passa a ser reunida pelo poder do Espírito, pela unidade do Espírito, em torno da mesma fé, da mesma esperança, da vocação que a igreja tem em todos os lugares da terra, porque Cristo Jesus veio ao mundo, Ele se encarnou, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus. Essa promessa se cumpre porque Cristo Jesus é um Cristo ressurreto. E o que a ressurreição de Cristo traz para nós de segurança, de garantia? O que a ressurreição de Cristo realmente significa para nós que somos o povo de Deus, que somos a igreja do Senhor? Primeiramente, entenda e compreenda que a ressurreição de Cristo, ela prova para todo aquele que crê,
todo aquele que é chamado à fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que, portanto, Jesus é Deus encarnado. Por isso que Pedro fala que Deus ressuscitou a Cristo. E quando ele fala no verso 33, ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então olha a ligação que Pedro faz entre a vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, dizendo que esta era a promessa do Pai ao Filho, porque o Filho, eternamente gerado do Pai, poderoso, que veio a este mundo e se encarnou, ele se encarna para se humilhar e sofrer as nossas dores, as nossas angústias, carregar sobre a sua vida o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus encarnado. E como Filho de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina é que ele então é a encarnação de Deus neste mundo. É Deus que veio entre nós. Só que mais especificamente, fica confirmado para todo aquele que crê, e ficará confirmado mesmo para aqueles que rejeitam essa mensagem, que Jesus é o Deus encarnado porque ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, a ressurreição de Cristo realmente garante, expressamente garante, que ele é Deus. E porque a ressurreição faz com que essa mensagem se torne muito mais clara, muito mais verdadeira, muito mais evidente. Porque somente Deus tinha o poder de vencer a morte. Porque é impossível para a morte, é impossível para o poder da morte vencer aquele que tem natureza divina. E Cristo então, sendo Deus encarnado, ele não poderia de forma nenhuma permanecer na morte. Mesmo o seu corpo físico teria de vencer a morte, porque mesmo quando ele morre no seu corpo físico, sabendo que a sua natureza divina nunca morre, e é bom que isso fique muito claro, o que morre na cruz é a natureza humana de Cristo. A sua natureza divina jamais morre, é impossível que ela morra, porque Cristo, sendo Deus, ele é eterno, e a eternidade significa então que Cristo tem imortalidade eterna. O fato de Cristo ter ido à cruz, a verdade de Cristo ter ido à cruz e ali morrer no seu corpo, é porque ele se submeteu à morte no seu corpo físico. Ele entregou o seu corpo para que ali, no nosso lugar, ele viesse provar então a morte, para que nós, nele, pudéssemos ter vida hoje e em todo o tempo. Mas observe o que eu explico. Nós temos que compreender que é impossível para a natureza humana de Jesus permanecer na morte. Era impossível, melhor dizendo. Por quê? Porque não se pode separar a sua natureza humana da natureza divina. Aquele momento foi um momento extremamente milagroso de Deus na pessoa de Cristo, porque Deus o entregou à morte como Pai misericordioso e amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Havia um acordo, um conselho de paz entre a Trindade. Cristo precisava vir se encarnar, e no seu corpo físico, na sua natureza humana, ele tinha de morrer, mas foi o Pai quem o entregou a isso, ele se submeteu a isso. Quando isso acontece, ele o
faz porque Ele tinha que se humilhar para poder salvar a nossa vida, e Ele fez isso com amor, Ele fez isso com obediência, Ele fez isso em um ato de humilhação e obediência na presença de Deus. Ele cumpriu todas as exigências de Deus, Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele quis fazer isso. Só que essa morte, como Pedro diz, não poderia conter. Pedro usa essa expressão porque Ele é Deus. Sendo Deus, a morte não tem poder sobre Ele. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e Ele diz: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Verso 24: ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele retido por ela. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Era impossível que Cristo fosse retido pela morte. A morte não poderia segurar Cristo e manter Cristo ali, porque Ele é Deus. Essa é a primeira grande verdade da ressurreição. A ressurreição só aconteceu, a ressurreição, ela se manifestou, Cristo ressuscitou e se levantou da morte, porque Ele é Deus. Então, para nós, quando nós falamos da ressurreição, fica muito mais nítido e verdadeiro nos nossos corações que Cristo de fato é Deus, verdadeiramente Ele é Deus. Pedro disse: Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Não era possível, impossível, que a morte pudesse reter a Cristo. Só que nessa ressurreição de Cristo nós temos uma outra segurança, que é a segurança da nossa justificação. Porque quando Pedro faz essa ligação entre toda a vida de Cristo, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, ele está mostrando para aquelas pessoas, mostrando para a igreja que viria depois, que Jesus Cristo é aquele que cumpre toda a justiça de Deus. E tendo cumprido toda a justiça de Deus, Ele é o único então que tem justiça plena. Como João fala na sua epístola, somente Ele é o justificador perfeito. Ele é o justo e o justificador de todo aquele que crê. Quando Ele cumpre a justiça de Deus, obedecendo perfeitamente, Ele se torna a nossa justificação. Por isso que Paulo fala e declara que Ele morre pelos nossos pecados, Ele ressuscita para a nossa justificação. Significa que agora Ele está nos justificando diante de Deus. Neste momento, Ele é o sacrifício perfeito. Ele se auto-apresenta diante de Deus como sacrifício vivo, que cumpriu e que pagou o preço de todo o nosso pecado. Sendo Ele perfeitamente justo, Ele é o justificador das nossas vidas. A justificação então é uma garantia quando Cristo ressuscita e Ele sobe aos céus e agora está diante de Deus por nós. Ao lermos a epístola aos Hebreus, nós aprendemos no capítulo 10 que agora podemos entrar, podemos ir até a presença de Deus ousadamente, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu, que Ele consagrou por nós, para nós, e ali nós entramos com ousadia pela fé, confiando que Cristo apresentou o mais perfeito sacrifício. Então nós temos na ressurreição a certeza de que Deus veio ao mundo, Ele se encarnou, Ele cumpriu a vontade de Deus perfeitamente,
O Deus Filho cumpriu a vontade de Deus Pai perfeitamente.